Antes de tudo, eu quero deixar avisado aqui que eu não concordo com as atitudes dos vilões nesse vídeo, tá bom? Porque sempre tem gente que vai, você não sei o que... Aqui eu só vou estar repassando pra vocês algumas motivações que realmente fazem sentido. O problema é que o modo que eles operam é errado e fora da lei. Até por isso que eles são considerados vilões. Deu pra entender mais ou menos, né? Tipo, os objetivos deles são legais, são bacanas e são aceitáveis. O problema são as suas atitudes para alcançar esse objetivo. E antes de tudo, sapeca o like aqui embaixo, bora bater a meta de 7.000 curtidas. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal, porque se inscrevendo você entra para a equipe Super Hero e se torna um Hunter também. E logo de cara vamos começar com o vilão mais falado nesses últimos anos, o Thanos. O antagonista roxo dos filmes da Marvel começou a ganhar destaque quando apareceu pela primeira vez na cena pós-créditos do filme Vingadores de 2012. Depois disso, sua popularidade cresceu de modo absurdo e se tornou o que vimos recentemente nos cinemas. Em Vingadores Guerra Infinita, nós tivemos um filme que deu um grande destaque para esse personagem. Podemos até considerar que seja um filme do próprio Thanos, porque vemos suas motivações, o seu passado e todas as ações que ele tomou para conseguir alcançar o seu objetivo. Se você tem uma memória muito fraca e já conseguiu esquecer, o principal objetivo do Thanos era reunir as 6 joias do infinito, que iriam lhe garantir um poder absurdo capaz de alterar a realidade. O negócio aqui é que a sua motivação por trás disso é bem interessante. O seu planeta natal foi morto pela superlotação da população, que abusou e esgotou os recursos naturais do lugar, que não suportou tamanha destruição e chegou ao seu fim. Pois haviam muitas bocas e não havia recursos o suficiente para alimentá-las. Então, a sua motivação é salvar o universo e impedir que outros planetas morram por conta da imprudência dos seres vivos. Legal, né? É uma motivação linda. Ele só quer salvar o universo da autodestruição. Porém, como que ele faz para salvar o universo? Matando metade da vida que existe. Desse jeito, teria menos vida para utilizar das riquezas dos planetas e assim teria recursos o suficiente para todo mundo. Ou seja, motivação legal, mas a solução que ele encontrou é péssima. Mas aí vocês me perguntam, o Thanos poderia usar as joias do infinito para criar mais recursos naturais ao invés de matar as pessoas? Sim, ele poderia, mas ele não queria somente que todos tivessem recursos o suficiente. Ele queria dar uma lição para toda a sociedade. Porque se ele só oferecesse mais recursos, ninguém aprenderia como aquilo é importante para eles e continuariam usufruindo de maneira errada. O que o Thanos fez foi criar algo tão marcante para todo o universo que todo mundo perceberia o real valor das coisas. Essa foi a intenção dele, apenas ensinar. Eu acho que muitos de vocês ainda não perceberam, mas existe um vilão da DC Comics que possui praticamente essa mesma linha de raciocínio que o Thanos. Quem não conhece muito, acha que o Ra's al Ghul é só mais um vilão comum. Afinal, ele já viveu por vários séculos graças ao seu poço de Lázaro, é o grande líder da Liga dos Assassinos e um dos maiores oponentes do Batman. Mas, na verdade, ele vai muito além disso. Isso porque o seu maior objetivo é salvar o mundo da própria humanidade. Ele vê que os humanos são os grandes causadores das desgraças que acontecem no planeta, e por isso ele se utiliza de várias formas ilícitas para tentar alcançar seu objetivo. Podemos dizer que ele é um ecoterrorista, que tenta buscar o equilíbrio perfeito, assim como o Thanos, para que o planeta seja sustentável. Ele se considera como um idealista que ainda acredita no mundo. Ele realmente se vê como um herói que está batalhando pelo bem. Acontece que os seus atos também são extremos e isso faz dele um vilão. De acordo com suas ações, ele sempre tenta limpar o planeta de algo que ele considera tóxico. Se ele percebe que algo está saindo muito do controle, ele decide interferir. Como por exemplo no filme Batman Begins de 2005, onde o Ra's al Ghul é o principal vilão. Descobrimos no final que ele queria eliminar a cidade de Gotham, pois é uma cidade que ele considerava perdida para o crime e que não tinha mais como recuperá-la. Para isso, ele iria infectar a água da cidade com a toxina do espantalho.
O filme Pantera Negra de 2018 se tornou um enorme sucesso por vários motivos. Não é à toa que o longa alcançou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria e ainda teve 7 indicações ao Oscar, incluindo a categoria de melhor filme do ano. Mas, com certeza, um dos motivos para o filme ter ido tão bem foi a incrível atuação do ator Michael B. Jordan, que interpretou o antagonista Killmonger. Bom, Wakanda é o país mais rico e tecnologicamente avançado do que qualquer outro no mundo. O Vibranium é um metal encontrado apenas nesse país e ele é fantástico. Esse metal é capaz de ser utilizado em tudo, desde roupas à prova de balas até máquinas que curam quase qualquer tipo de doença. Inclusive também foi usado para o escudo do Capitão América. O problema é que esse recurso maravilhoso provavelmente tornaria Wakanda um alvo para o resto do mundo. Aí então, durante muito tempo, Wakanda fingiu ser uma nação pobre e que não possuía nada de diferente para ser explorado. Mas tudo isso mudou quando o Killmonger apareceu, e com ele veio a ideologia de que o Wakanda deveria acabar com a política de isolamento e começar a fazer mais para defender os negros em todo o mundo. O único problema, novamente, era o modo que esse personagem queria fazer isso. Se dependesse dele, os habitantes de Wakanda sairiam armados pra tudo quanto é lado e dominariam o mundo impondo seus desejos, o que, é claro, não é nada certo. Mas, tirando a parte de dominação mundial, a motivação dele faz muito sentido. No final do filme, o T'Challa, que é o herói Pantera Negra, percebe que o Killmonger tinha razão em alguns sentidos e decide que Wakanda está pronta para compartilhar as suas conquistas com o mundo. O Magneto é considerado por muitos fãs de quadrinhos como um dos melhores vilões da Marvel. Quando ele estreou nas histórias em quadrinhos, o Magneto era apenas mais um dos inúmeros vilões que queriam somente machucar as pessoas e derrotar os seus inimigos, que no caso eram os X-Men. Mas, com o passar do tempo, os pontos de vista e as motivações do Magneto mudaram bastante, e com essa evolução, muita gente começou a se questionar se lá no fundo ele não estava pelo menos um pouco certo. Enquanto o Professor Xavier mantém uma visão positiva do futuro, onde mutantes e seres humanos possam viver em paz e harmonia, o Magneto diz que os humanos nunca aceitarão a raça mutante e que por isso eles devem se defender a qualquer custo. Isso porque, na sua infância, o Magneto testemunhou os horrores do Holocausto. E com isso, ele está ciente que a raça humana tem uma grande falha de querer eliminar aquilo que eles acham diferente e talvez ameaçador. Por conta disso, o Magneto faz de tudo para proteger a si mesmo e também aos outros de sua raça, nem que para isso ele tenha que sair matando vários seres humanos comuns. Por mais que torçamos para o Professor Xavier e sua equipe dos X-Men, em grande parte das vezes, a humanidade não colabora para que dê certo essa ideia de que mutantes e humanos possam viver em paz. No universo Marvel, os mutantes existem há muitas décadas e mesmo assim até hoje, muitos cidadãos da raça humana são contra a existência deles. Nos quadrinhos, por exemplo, Bolivar Trask era um humano preconceituoso. Criou os robôs gigantes sentinelas para que eles caçassem e matassem todo indivíduo que fosse um mutante. Um outro exemplo disso, de que os humanos odeiam os mutantes, aconteceu no filme X-Men Primeira Classe. Em uma parte do filme, navios de guerra disparam vários mísseis contra os mutantes. Acontece que o poder do Magneto é controlar metais, e com isso, ele fez com que os mísseis se voltassem para os próprios navios. Então é isso, galera. Não que ele seja certo, mas dependendo do ponto de vista, dá pra notar mais que o Magneto tem sim a sua motivação para fazer o que ele faz. E mais uma vez, temos um vilão que queria salvar o mundo dos próprios humanos. Agora nós iremos falar sobre o Ozymandias, da história Watchmen. No enredo dos quadrinhos, o mundo está prestes a presenciar uma terceira guerra mundial, onde os países potências poderiam destruir grande parte do planeta com suas bombas nucleares. O filme, que foi feito em 2008, possui essa mesma base, porém teve a resolução diferente do que aconteceu nas HQs. Na HQ o Watchmen, que foi escrita por Alan Moore e lançada nos anos 80, o personagem Ozymandias cria um plano mirabolante para evitar que essa guerra nuclear acontecesse. Ele projetou um monstro gigante que ele liberou em Nova York. Esse monstro matou centenas de milhares de pessoas.
Com isso, houve uma comoção mundial por causa dessas mortes. O medo de algo maior acontecer unificou os países que estavam brigando. Desse modo, a guerra foi evitada. Ou seja, o plano do Ozymandias realmente deu certo. Ele sacrificou muitas vidas para salvar muito mais. Ele criou uma terceira ameaça para que as nações se unissem em prol de um bem comum. Já no filme foi um pouco diferente. Ele manipulou o Dr. Manhattan e criou uma explosão super poderosa que matou milhões de pessoas. Acontece que na explosão, ele foi capaz de deixar a assinatura radioativa do Dr. Manhattan. Desse jeito, os países que estavam em guerra acreditaram que o Dr. Manhattan é quem tivesse criado a explosão. E com medo, as nações se uniram em prol de um bem maior, resultando no não acontecimento da Terceira Guerra Mundial. O incrível é que no final, o Dr. Manhattan acabou concordando com o plano do Ozymandias, achando que realmente era válida a morte de milhões de pessoas para evitar a morte de bilhões. Já o Rorschach era contra esse plano e ameaçou revelar tudo para a humanidade. Porém, para evitar que ele realmente contasse o plano para as pessoas, o Dr. Manhattan o desintegrou com seus poderes. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais desses vilões você acha que tem uma motivação melhor. Não esqueça de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!